Olá, maltinha, boa noite. Então, hoje é quarta-feira, é dia de crónica da Anitta e hoje eu estou num cenário diferente. Estou na rua, a olhar para a lua, se vocês conseguem ver, porque, hoje foi um dia, trabalhei e então não me apetecia, estar em casa e vim comer um geladinho. E pronto, hoje é dia de crónica e então eu vou aproveitar para fazer a crónica mesmo assim ao ar livre, sem microfone, sem nada. Esperemos que esta crónica dê certo, não é? Tem sido uma caca. Mas então, a minha crónica hoje é sobre algo que muitos influencers estão a falar e eu também não podia deixar de falar, que é sobre o término da relação da Virgínia e do Vini. Embora, eu não vou falar aqui numa visão, digamos, de fofoca, vou falar aqui numa visão mais sistémica, que é aquilo que eu estudei. E eu quero-vos dizer que da visão sistémica, este tipo de comportamento que a Virgínia tem, de rompimento e assim, lembrando, não é? Lembrando que a Virgínia é uma mulher que conquistou as coisas por ela. Não foi o Zé Filipe que lhe deu o grande protagonismo à família do Zé Filipe, porque ela é que ajudou o Zé Filipe a sair na altura de um estágio assim de coisa. E isto dá-nos um ensinamento a nós todas, mulheres, do que acontece muito com mulheres que são empoderadas, que têm a visão de negócio, que têm a vontade de mais, que querem conquistar muitas coisas, querem ser ricas, porque ela veio de uma família, não é? Humilde, e o sonho dela era poder ter as coisas, não é? Isto aqui, desculpem, que isto aqui quando estamos no outside às vezes temos que improvisar, não é? Isto agora ia-me caindo do telemóvel. Mas pronto, ela veio de uma família humilde e queria conquistar as coisas, e vocês sabem que também no Brasil ainda é mais difícil, não é? E ela queria conquistar as coisas e foi para o Big Brother e não sei o quê. E às vezes o que acontece com mulheres como a Virgínia, empoderadas, que querem muito, depois encontram homens, por exemplo, como o Zé Filipe, que era um homem super apaixonado por ela, ao qual eles têm 3 filhos lindos e uma história, mas que não era aquele homem que a preenchia. Não quer dizer que de hoje para amanhã eles não voltem, até porque isso pode acontecer com eles e com outros casais, não é, que se separam. Depois mais à frente, isto porquê? Porque eles estão desnivelados, não é? Não estamos a falar de ninguém, estamos a falar de maturidade e de vontades. O Zé Filipe já quase que tem tudo, teve tudo mão beijada, ela não, teve que lutar pelas coisas dela. O Zé Filipe, tanto é que ela, quando encontrou o Zé Filipe, ele estava ali na merda, sem fazer grande coisa a nível de coisa, e ela foi uma tábua, ou seja, ela ajudou a sair daquele lodo, deu-lhe 3 filhos lindos, uma família bonita, e no fim de contas ele continuou naquele estágio e ela, queria um homem diferente que fizesse as coisas como ela, ela não fuma, ela não bebe, ela faz exercício, ela apregou a isso, ela gosta não é, dessas coisas todas. E ele a certa altura já não acompanhava e está tudo certo, ela acabou com um casamento e ele seguiu para um lado, arranjou logo a Ana Castela, nem sei se foi bem ele que arranjou ou se foi o mediatismo todo que fez com que eles andassem até eles perceberem que aquilo era só, que não havia amor e sim, era mais a cena do mediatismo e que às vezes, sem querer, as pessoas ao falar empurram os casais, não é? E eles acabaram por assumir uma coisa que não era bem o que eles queriam. Já a Virgínia já tinha saído com o Vini também, já estava numa de fazer algo com ele, e quando começou a estarem expostos, tiveram que basicamente assumir, e quando assumiram apareceu lá a coisa de que ele traía, não sei o quê, pelos vistos é o histórico dele, eu nem tinha noção disso, mas na altura veio a público, não é, porque eles são figuras públicas e veio a público, e ela gostava dele, gostava da cena dele, da onda dele, estava numa de experimentar, não é, para ver o que dava. E desculpou, e eu até compreendo que eles namoravam há pouco tempo, ou andavam arregolados há pouco tempo, e toda a gente traz um passado, e às vezes quando tu começas a ler, a namorar, acabas por não te conseguir desprender de pessoas que andavas envolvida, ou essas merdas, prontos.
E às vezes arrastas um bocadinho para o início da relação. E ele, se calhar arrastou isso, não é? Que tem montes de gajas atrás dele. E ela, na boa, vou perdoar isto, até porque ele, não é, pediu perdão em público e expôs-se e não sei o quê, coisa que ele não é muito, não é? Dessa parte. Ou pelo menos nós não vimos muito isso dele. E ela, entretanto, assumiu um relacionamento com ele e aparentemente estava tudo bem, até vir a notícia que eles acabaram. E, assim, eu como mulher só lhes dou os parabéns, porque de facto é preciso coragem para fazer o que ela faz, não é? Ou seja, terminou aquele casamento e ela sabe o que quer e não vai permitir, não é? Que alguém estrague o que ela quer, não é? E acho muito bem que ela ponha os sentimentos para lá e que acabe. Na visão sistémica, gente, ela está a acabar com, não é? Está a parar com descendências às vezes de mulheres que se calhar da família dela e como das nossas famílias, e tu que és mulheres vais entender que foram obrigadas a ficar em casamentos por questão financeira. E hoje em dia há muita gente, maltinha, as casas estão muito caras e não sei o quê, e há muita gente que ainda se mantém em casamentos por causa disso, porque não conseguem viver separados, não conseguem pagar as contas separados e essas coisas. E a Virgínia, pronto, conquistou uma parte financeira que ela pode se dar ao luxo de fazer isso, não é? De não estar com um homem por causa disso. Mas ela, se quisesse mesmo só fama e tudo, até se podia deixar estar, como a mulher do Neymar, não é? Que é cornuda e toda a gente sabe, e deixa-se andar porque é o que ela quer para a vida dela. Mas isso na visão sistémica, imagina, a mulher do Neymar vai passar isso para as filhas. As filhas, mais cedo ou mais tarde, vão descobrir estas peripécias todas e vão aceitar alguém igual ao pai delas, porque a mãe também aceitou. Já as filhas da Virgínia não podemos esquecer que a Virgínia tem 2 raparigas e um rapaz, e quando uma mulher tem coragem de quebrar estes elos, muitas das vezes nem é por ela faz aquilo inconscientemente, mas nem é por ela, quase certeza que é pelos filhos dela. Ela quase certeza que diz, não, eu não quero isto para os meus filhos. E para as filhas dela, ela vai ensinar as filhas dela. Reparem que o pai é um amor de pessoa, é lindo e não sei o quê. E ela vai ensinar as filhas que quando não se está bem, temos que mudar. Vai acabar ali com um ciclo, se calhar, de sofrimentos e mulheres que sofrem e que, não é? Ela vai mostrar às filhas que amar não chega, que ter dinheiro também não chega, que nós como mulheres devemos nos respeitar, saber aquilo que queremos e não nos deixar ficar numa relação que, não é? E eu super me revejo nas cenas dela, porque acho que compreendo perfeitamente. Há muita gente que a critica, há muita gente que só quer falar, independentemente de tu que estás aí, independentemente de gostas dela ou não, se ela é isto, muita gente fala de inveja, não é? Ninguém pode dizer que ela que não é uma mulher top, não é? O Vini, pronto, também não é mau rapaz, se calhar um dia vai encontrar alguém, mas para já ele não está numa disso, é a cena dele e está tudo certo. Mas ela, onde eu quero chegar é que ela não se deixa estar, nem em sítios, nem com pessoas que não servem ao propósito dela. E muitas de nós fazemos isso, pomos paninhos quentes, às vezes queremos fechar os olhos a certas coisas porque temos, não é, aquela parte emocional. Eu não digo que ela não tem, ela tem, mas ela tem, ela é uma miúda com uma tola do caralho, com uma cabeça do caralho, é empreendedora, já pegou no dinheiro dela e investiu em coisas que, redes de ginásio e merdas assim que toda a gente quer, não é? E lá no Brasil fez bons investimentos, dá-se com pessoas, não é? Lança-se em produtos e perfumes e coisas que sabe que sempre vende por causa da beleza e não sei o que mais. Tem uma imagem ali top e ainda consegue não responder aos insultos e tudo que responde, só responde a uma outra coisa que ela acha pertinente, porque acha mesmo que tem que falar. De resto, ela nem liga para o que dizem, porque ela está extremamente focada. E nós devemos tomar a Virgínia como exemplo, porque a Virgínia realmente, apesar de ser uma pessoa tão exposta, é uma mulher de exemplo, pelo menos para mim. Porquê? E é mais nova do que eu, gente, mas é uma mulher de exemplo, porque não se prende em relações que não lhe cabem, não se deixa diminuir e tipo, é difícil, gente, é difícil. Depois tu acabas um casamento, quando tu decides, seja passado um ano, seja passado um mês, quando tu decides assumir alguém nas redes sociais ou perante a família, tu queres que essa relação dê top, não é? Queres que isso dê certo. E quando chega ali e não dá certo, há muitas mulheres que tipo, ei pá, olha, vou-me deixar estar,
porque agarram-se àquelas coisinhas boas que ele possa ter para firmarem a relação. E ela não. Ela não quis saber para o que o povo fala, não é? Para o que se vai ficar sozinha ou não. Ela nunca está sozinha, que tem montes de amigos e não sei o quê. Desculpem eu estar a comer, mas se é um bocadinho tenho bebo gelado. Mas a questão que eu queria passar é que na visão sistémica ela está a quebrar vários ciclos para as mulheres que são as filhas dela, para as mulheres da vida dela. Ela está a firmar pontos e está a avançar com o empoderamento feminino, e eu não quero ver isto como a parte da fofoca, porque nem é isso, mas eu quero que vocês mulheres que estejam deste lado, que observem e pensem a coragem dela e estas pequenas coisas, e sabendo que muitas de nós estão em relações por questão financeira, estão em relações em que recebem migalhas, em que são maltratadas, em que são traídas, que traem também, porque nós todos erramos, nós todos somos humanos e todos erramos e está tudo certo. Ninguém é master do universo, mas maltinha, caiu a cena que está a segurar o meu telemóvel. E, portanto, o que eu vos queria dizer nesta crónica é que ainda bem que cada vez mais há este empoderamento. Quando eu falo de empoderamento feminino, às vezes pensam que a mulher quer ser masculina. Não. Pelo contrário, eu fui masculina há muitos anos e percebi que essa minha cena masculina eu devia aplicar como ela aplica. Ela tem aquela parte masculina dela, aplica para os negócios, para o empoderamento, mas não mistura isso com a parte feminina dela, de delicadeza, de mulher, de coisa. E nós misturamos muitas vezes isso, ou havemos ser todas masculinas, ou havemos ser femininas demais e não ter, não bater o pé. Portanto, isto também serve para os homens aprenderem que às vezes quando as mulheres dão oportunidades e perceberem que as mulheres agora não têm necessidade de ficar presas a relações. E, portanto, quando uma mulher te abre uma brecha para uma relação, aí tu tens que aproveitar, E quando uma mulher é como ela, não é? Que é focada e que diz aquilo que quer, que eu aposto que ela disse aquilo que quer, a pessoa que está ao lado dela tem que reunir aquelas condições, senão. E ela é muito corajosa em conseguir fazer isso, e eu totalmente sou de acordo com ela, e acho que sim. Eu hoje assumo um namoro, ou uma relação, ou qualquer coisa, porque a gente às vezes também assume, porque as pessoas à volta não é? É teu namorado, ou isto, e as pessoas acabam por assumir, porque é uma pessoa que tu estás a relacionar e estás a conhecer, mas o namoro, gente, é mesmo para isso, é para tu conheceres a pessoa. Queres avançar, avanças, não queres, acabas. Ou acabas, o namoro é mesmo para isso, é para depois acabares ou para te casares. Antigamente é que quase que saltavas essa fase do namoro, eras logo noiva e casavas. Não é? O namoro vinha depois. Nós não, nós podemos namorar e é no namoro que tu escolhes se queres ficar com a pessoa ou não. Portanto, maltinha, mulheres do meu Instagram, sigam assim esses exemplos, que vale a pena. Olha, espero que isto dê resultado. Vou lançar a crónica e espero que corra bem. Beijinhos, gente. Gosto muito de vocês.